Olá, seja bem-vindo! Começa agora mais uma edição do Além do Lance. Aqui a gente fala de mercado pecuário, fazemos uma análise do que passou e uma projeção para o próximo semestre. Hoje nós vamos falar de como os leilões pecuários vêm se comportando nesse semestre e qual caminho o pecuarista deve tomar para lucrar ainda mais. E quem vai conversar com a gente hoje é o Danilo Moraes. Danilo, seja muito bem-vindo. É um prazer ter você aqui no Além do Lance, viu? Olá, Carla. Boa noite. Tudo bem? O prazer é todo nosso participar desse programa aqui com vocês para falar um pouquinho desse nosso mercado, desse nosso mundo, falar um pouquinho de pecuária e leilões. É isso aí, Danilo. Hoje a gente vai começar falando do mercado de leilões, que em 2024 a pecuária foi marcada por muitos recordes. Vendas de animais, as raças Nelore alcançando aí números expressivos, como a Carina FIV Educada, aí que bateu 24 milhões de valorização. O mercado de cavalos também está em crescimento, com Gênesis 66 com 80 milhões aí na venda de cobertura. O mercado de leilão de gado, ele vem movimentando aí cerca de 2 bilhões todos os anos, né, no nosso país. Na sua opinião, o que faz esse setor ser tão grande, Danilo? Carla, o que faz esse setor crescer tanto como ele vem crescendo, a gente vem observando isso, creio eu que muito da demanda que vem também crescendo a cada dia. A demanda vem crescendo a cada dia, cada vez mais. O mercado do Nelore de elite crescendo também, contribuindo para o aumento dessas cifras, desses valores. Mas falando um pouquinho do regional, que é aquele leilão de corte, onde o pecuarista está ali todos os dias, toda semana, né? Às vezes tem pecuarista que passa por 2, 3, nós transmitimos cerca de 4 ou 5 leilões semanais, às vezes você encontra com esse mesmo pecuarista em 3 ou 4 leilões. Então, creio que essa expressão toda desse montante de negociações vem devido aí à demanda crescente, né, do mercado da pecuária, e agora também, né, depois do ano passado, a gente teve um abate muito grande das fêmeas e faltando já o bezerro no mercado e esse preço sendo puxado aí para cima e os contratos internacionais chegando. Ou seja, eu creio que a demanda que vem crescendo bastante, né, e esse mercado que é um mercado de fato também fascinante. Eu brinco sempre que os leilões acabam virando vícios, né? Se você não está participando ou trabalhando de um leilão, você está assistindo um leilão, não consegue ficar mais sem. Mas a demanda que vem crescendo, e eu acho que essa magia da negociação, né? Eu não estou comprando mais barato, não, estou conseguindo vender melhor aqui. Eu acho que essa magia toda ela faz esses números crescerem tanto. Exatamente. E aproveitando que você falou dessa magia dos leilões, né? Como que os leilões virtuais eles têm impactado aí no mercado, Danilo? Eles já superaram aí os presenciais em volume de venda? Você que falou que tem que estar no dia a dia do leilão para poder sentir, né? Creio que vai crescer, cara, cada vez mais. Até a pandemia, digamos assim, eu cheguei a ouvir de dono de leilão, não, o leilão virtual, se o negócio não dá certo, não, acho que não é para o nosso público. Veio a pandemia. No momento que chegou a pandemia, todos os leilões foram obrigados a adotar, principalmente aqui os leilões de corte, eu digo, os leilões semanais, precisaram adotar. Hoje não existe leilão mais sem transmissão ao vivo, sem o leilão virtual. E pelo que a gente vê no dia a dia, 60%, às vezes 70%, às vezes em alguns casos, em alguns leilões até mais do que essa porcentagem, tem um público ali presente, participando, mas a venda online é muito grande. Eu vejo que ela é responsável por pelo menos 60% ou 70% das vendas dos leilões hoje, principalmente os leilões de corte, são no virtual. Quando nós falamos do gado de elite, então, aí não tem, eu acho que até para mais disso, e fica muito mais fácil, né? O que precisa? Adequar esse mercado, ajustar para quem está vendendo e quem está comprando, ter segurança e saber o que vai chegar na propriedade dele, realmente, de fato, o que ele está comprando. Então, creio que só vai crescer e tem impactado, tem crescido e muito os leilões virtuais, e eu vejo aí que cada vez mais vão crescer. Já estamos adotando aqui na nossa região leilões híbridos, ou seja, animais, lotes comerciais filmados
no pasto, sendo exibido em telões dentro do leilão presencial, onde estão as pessoas ali também. Então, acho que o caminho é todo esse. E para quem está vendendo, e até mesmo para o dono do leilão, o custo acaba sendo muito mais interessante até do que os leilões presenciais. Exatamente. Então, dá para a gente ter essa ideia que você falou, né? Após a pandemia, aí os leilões virtuais foram crescendo, por conta dessa facilidade também de você não precisar sair da sua casa. Como você falou, tem que ter também uma estrutura confiável, né, Danilo? Saber exatamente o peso do animal, saber exatamente o que você está comprando para você ver credibilidade. E falando em questão de peso, Danilo, vamos falar um pouquinho do gado de corte, que só em 2024 aí foram abatidos mais de 38,6 milhões de bovinos ao longo do ano. Então, assim, foi quase 13% a mais do que no ano de 2023. Como que você analisa aí o fluxo de gado de corte nos leilões atuais e qual que é a sua projeção agora para esse primeiro semestre? Olha, Carla, o fato é que os leilões eles não param, né? E o pecuarista, quem trabalha principalmente com esse mercado de compra e venda, as pessoas que estão envolvidas diretamente com leilões, ele não pode parar. A conta que ele precisa fazer é a conta da reposição. Não importa quanto que está a roupa. Se eu estou vendendo o meu boi e eu estou repondo dois bezerros e meio, a minha reposição está fechando a conta, a moeda do pecuarista é o boi. A moeda do pecuarista não é, digamos, a espécie, o dinheiro de fato. Então, há uma crescente, sim, mesmo com todas as instabilidades, tudo que aconteceu, todos os leilões continuaram vendendo. Ora, você está numa negociação com preços mais elevados, conseguindo ganhar um pouco mais, mas o grande segredo, a grande sacada é não parar a movimentação. Essa movimentação, ela não pode parar. Tem que ter cautela no comprar bem, vender bem, precisa ter, mas o mercado não pode parar. Senão vai se monopolizando muito as coisas cada vez mais e saindo cada vez mais esse controle da mão do pecuarista. E essa balança, ela precisa, né, equilibrar, até porque os frigoríficos têm contratos com o exterior que precisam cumprir esses contratos de volume, ou seja, precisa ter o gado, precisa ter o boi lá para abater. Então, tem que equilibrar essa conta. O detalhe é não parar. A roda precisa estar girando sempre. Não importa o preço da roupa, faz a conta lá da sua reposição e isso tem feito bastante fluxo, sim, nos leilões. Embora há essa oscilação, os leilões continuam trabalhando e crescendo. A gente vem vendo aí muitos criadores levando aí o seu gado para venda no leilão. Isso é bom, isso movimenta o mercado. Isso é um termômetro aí do mercado no geral. Então, Danilo, você já respondeu qual seria a minha próxima pergunta. Eu já ia justamente te falar sobre isso, sobre essa oscilação no mercado do arroba do boi gordo, né? Como que os pecuaristas eles devem se manter ativos nas vendas, né? Se manter ativo nos leilões, independente das oscilações. E aí você já veio com a resposta falando que realmente, né? O mercado externo tem contrato, a gente precisa suprir essa necessidade de volume de carne e precisa deixar a roda girando, né? Isso que é muito importante aí para os pecuaristas. Sim, cara, e um detalhe, desse volume que foi abatido de bovinos no ano passado, uma grande parte desse volume foram de fêmeas, foram de reprodutoras, ou seja, vai fatalmente essa conta, ela está chegando, vai faltar o bezerro no mercado. Esse bezerro, este ano que vem, nós teremos com certeza aí os bezerros mais caros de todos os tempos que nós já vimos, porque não fecha a conta. Muitas fêmeas foram abatidas, né, devido à queda nos preços aí, porém a roda ela não pode parar de girar. E o que nos deixa bastante animados com o setor todo, de um modo geral, é esse detalhe. Os contratos internacionais continuam chegando com outros países, novas frentes de exportação. Isso vai demandar mais gado, ou seja, o produtor, o pecuarista, ele precisa continuar focado em produzir e olhar como um todo essa situação. Às vezes ele não vai ter a arroba próximo dos 400, mas ela está equilibrada e está fazendo a reposição e o mercado continua girando, continua acontecendo. E Danilo, para a gente encerrar, aproveitando que você falou do que o pecuarista precisa fazer, né,
Para você que tem um parâmetro aí dos leilões, para quem quer vender bem nos leilões nesse ano, o que você indica? Qual que é o critério? Qual que é a estratégia para continuar atraindo o público de verdade aí nos leilões? Carla, boa pergunta. O que precisa ser feito? Precisa ter um bom animal para ser vendido, precisa ter um bom bezerro, precisa visitar uma Expo Inel, como está acontecendo agora, precisa estar dentro de uma Expo Zebu, precisa trazer a genética para dentro da sua propriedade. Genética não é historinha para vender um sêmen de um touro famoso para você. Não, a genética, ela muda o seu plantel, ela faz diferença na hora que você vai vender o seu bezerro. Não adianta você ter o bezerro ruim que ele vai comer o mesmo tanto do bezerro bom. Então, invista em genética, melhore o seu plantel. Você vai desmamar bezerros aí com 250, 260 quilos ou mais e vai vender muito melhor. Vai ficar muito feliz. É isso aí, Danilo. É só assim, com um animal de qualidade, que a gente vai conseguir bater o martelo, né? Danilo, muito obrigada por ter participado aqui com a gente. Foi um prazer para você trazer aqui todos esses parâmetros pra gente, viu? Até a próxima. Prazer é meu, muito obrigado, sucesso. Vamos juntos, vamos de olho aí nos lances. Até mais. Tchau, tchau. Valeu. Olha aí quantas oportunidades de bons negócios, não é mesmo? Hoje nós tivemos um bom parâmetro de qual caminho seguir para vender ainda mais. É isso, pessoal. Muito obrigada pela companhia e audiência de sempre. Até a próxima edição. Tchau, tchau.